Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Eu me chamo Débora. Por aqui nós falamos a respeito da vida de um médium, relatos extrafísicos, trocas com o mundo espiritual, sobre espiritismo, sempre com o objetivo de melhorar a nossa vida, de evoluir, como é o nome do nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar a respeito dele, que fez contato e falou com mais de 1000 médiums. Primeiro vamos esclarecer o que é um médium. Quem não assistiu os outros vídeos do nosso canal que nós abordamos esse tema, o médium é uma pessoa encarnada, que está na Terra, encarnada, e faz comunicação com os espíritos. Ela é um meio, por isso a palavra médium. Ele traz comunicações escritas, faladas, ele escuta. Existem diversos tipos de mediunidade. Então, ele traz estas informações do mundo espiritual. Ele pode se comunicar com mentores, seres superiores e também ele se comunica com irmãos necessitados e todos os outros, familiares, pessoas que já fizeram a passagem, ou seja, todo mundo que está do lado de lá. Existe uma ordem de acontecimento, não é ao acaso e não é de acordo com a nossa vontade. Como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então não adianta nós fazermos pedidos, mas eventualmente nós podemos ser atendidos, certo? Então, dito isso, agora nós vamos explicar. Quem falou com mais de 1000 médiuns? Nós estamos falando de Allan Kardec, que trouxe a codificação do Espiritismo. Lá no século XIX, na França, ele era um francês, e ele trouxe comunicações dos espíritos através dos médiuns, e ele criou uma codificação. Ele trouxe novidades de lá para cá, ele tirou dúvidas em relação a uma série de coisas que nós pensamos e que nem sempre temos uma resposta exata. Eu sei que muitas religiões, muitas ciências e muitas pessoas que vieram antes, filósofos, entre a maioria dos povos, das crenças e dos tempos, buscou essas respostas e muitas delas são parecidas, mas dentro da codificação ele trouxe uma comprovação científica. Como que ele fez isso? Bom, para quem nunca ouviu falar, eu vou trazer aqui essa comunicação com os 1000 médiuns. Ele trouxe para a gente o livro dos Espíritos, acho que está dando para ver. Allan Kardec fez mais de 1000 perguntas, cerca de 1020 perguntas, para 1000 médiuns diferentes que estavam em endereços diferentes. E ele recebeu a mesma resposta. Ele enviava cartas e ele fazia comunicações diretas que ele acompanhava, fazendo perguntas para o lado de lá, e ele recebia de diversos cantos do mundo, de outros países, cidades, localizações, a mesma resposta com as mesmas palavras. Vamos ressaltar que naquela época não existia internet e uma carta levava muito tempo para ir e para voltar. Mas ele conseguiu fazer esta comprovação fazendo perguntas para pessoas diferentes que não se conheciam, e ele se utilizou muito do sigilo. A metodologia dele foi impressionante e ele perguntou sobre tudo, sobre como nós chegamos na vida corpórea, sobre a criação do mundo, sobre temas que nos deixam às vezes até chateados, como a crueldade humana, uma série de perguntas. E estes espíritos trouxeram muitas orientações, muitas recomendações sobre a lei da liberdade e uma série de temas. Vale muito a pena conhecer esse livro e ler com este pensamento de que nós sabemos que foi codificado pelos espíritos através de uma metodologia científica. E para completar, eu vou trazer aqui não os outros livros da codificação, eu vou falar sobre eles num outro dia, mas eu vou falar sobre a Revista Espírita. Alguém muito abençoado teve a ideia de reunir e trazer para a nossa atualidade a Revista Espírita, que na época ele trazia Allan Kardec e outros seres, inclusive comunicações extrafísicas, traziam informações desta metodologia de comunicação.
Então, nós temos aqui por ano, cada ano da Revista Espírita daquela época foi reunida num livro que se chama Revista Espírita, e nós podemos entender esta metodologia de Allan Kardec. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele era um pedagogo, ele era cientista, ele trazia muita seriedade nos seus projetos, nas suas ideias, e ele era muito descrente inicialmente dessa comunicação dos médiuns. Ele foi investigar, e por isso essa metodologia foi tão respeitada, porque ele não se deixou vencer e convencer em função do que as pessoas estavam dizendo. Ele foi buscar a comprovação. E aqui eu vou ler um trechinho da Revista Espírita, quando ele fala assim: palestras familiares do além-túmulo. Eu vou ler só um trechinho, onde as pessoas falam sobre Mozart. Nós temos espíritos desconhecidos e espíritos conhecidos que trouxeram comunicações para ele e para todos esses médiuns nessa época. E ele escreveu assim: um dos nossos assinantes nos enviou as 2 entrevistas que se seguem com o espírito de Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram. Não conhecemos o interpelante nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina, em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto às outras pessoas, e que transcrevemos em números anteriores do Livro dos Espíritos. Sobre tal similitude, chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão a conclusão que lhes parecer mais adequada. Aqueles, pois, que ainda pudessem pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo da nossa opinião pessoal, verão por aqui se nesta ocasião nos foi possível exercer qualquer influência. Felicitamos as pessoas que sustentaram essas palavras pela maneira que as perguntas foram feitas. Apesar de certas falhas que demonstram, a inexperiência dos interlocutores em geral são formuladas com ordem, clareza e precisão, e não fogem à linha de seriedade que constitui condição essencial para obter boas comunicações. Os espíritos elevados se dirigem às pessoas sérias, que, de boa fé, desejam esclarecimentos. Os espíritos levianos divertem-se com as criaturas frívolas. E assim ele segue, e depois ele traz essas comunicações e a conversa que tiveram com o espírito de Mozart. Isso está na página 167 dessa revista do ano de 1858. Eu não vou continuar a leitura, porque não é esse o objetivo, mas deixando claro que ele fazia testes e ele confirmava as experiências que ele fazia. E essa revista espírita nos esclarece como funcionava essa metodologia na época. Para quem é pedagogo, cientista, pesquisador, mestre, doutor e que entende de metodologias, vai se maravilhar com esse tipo de assunto e pesquisa. Bom, eu agradeço a presença de todos e convido a assistir os nossos outros vídeos. Sejam muito bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Muito obrigada.